Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu trago duas excelentes notícias para você, beneficiário do INSS, aposentados, pensionistas, BPC-Loas e os demais auxílios. Então fica até o final do vídeo para entender exatamente como vão funcionar essas duas ótimas notícias. Fevereiro está aí, o Senado e a Câmara já estão funcionando. Eu tenho ótimas novidades para vocês, tudo bem? Antes de tudo, eu convido você a deixar seu like. É muito rápido, fácil e faz toda a diferença para que este vídeo atinja mais pessoas que têm interesse no assunto. Então compartilhe essa informação aí com seu amigo aposentado, pensionista, BPC, para que ele também saiba desta novidade. Caso não seja inscrito, eu te convido a fazer a inscrição e a ativar o sino de notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar um vídeo novo, você ficará sabendo. Vamos aí pela primeira grande novidade. Estou aqui no site do Congresso Nacional com informações oficiais. E essa primeira grande novidade vai para o pessoal que recebe o BPC-Loas, é isso mesmo. Essa aqui é a medida provisória número 1023 de 2020. O que acontece? No ano passado, a Câmara havia votado e aprovado a concessão do benefício do BPC-Loas para meio salário mínimo por família, por pessoa. Então, a Câmara havia ampliado a concessão do BPC-Loas. Já no dia 31 de dezembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória 1023 de 2020, que ela voltava a concessão do benefício para 1/4 de salário mínimo, ou seja, muitas pessoas que teriam direito de receber passaram a não ter direito devido a essa MP assinada pelo Bolsonaro. Tá aqui, no dia 31 de dezembro de 2020. Então, pessoal, no dia de hoje e amanhã, os deputados e senadores podem colocar emendas legislativas para serem incorporadas nessa medida provisória, para quando forem votadas elas possam se tornar leis. Então aqui, teve a publicação, estamos na comissão mista e eu estou aqui com as emendas. Dá uma olhada, já temos 8 emendas defendendo os aposentados, pensionistas e BPC-Loas. Nesse caso aqui, a galera do BPC-Loas. 2 delas são do senador Paulo Paim, uma do senador Flávio Arns, tem uma do Romário, que é bom com a bola nos pés e também vem mostrando que vem se preocupando com a população como senador, o senador Esperidião Amin, também aqui o Teomário Mota e o Isalci Lucas também colocou 2 emendas. Eu já li cada uma delas. A do senador Teomário Mota é a mais discreta, que ela praticamente mantém a faixa de recebimento em 1/4 de salário mínimo. O que acontece só é que nos moldes atuais precisa de 5 pessoas para dar 1/4 de salário mínimo. E ele quer diminuir uma pessoa e ele quer ampliar. Mas é bem discreta essa proposta do Teomário. Já do Paulo Paim e do Romário, vou abrir essa proposta do senador Romário. Ele é bem incisivo para a justificativa do projeto, igual ou inferior a meio salário mínimo. Então aqui só ler esse texto rapidinho que é muito importante. É indiscutível a importância do benefício de prestação continuada, o BPC, para pessoas com deficiência e idosos em situação de extrema pobreza. Essas pessoas têm o direito a um salário mínimo mensal que lhes ajuda a prover a própria manutenção. Durante o período da pandemia, a situação de pobreza no país aumentou e com o fim do auxílio emergencial, são muitos brasileiros que terão que recorrer ao BPC. No entanto, ao invés de aumentar o rol de brasileiros que poderão acessá-lo, o governo restringiu ainda mais o acesso ao benefício. Então ele dá uma cutucada no governo aqui, falando que o governo restringiu o BPC-Loas ao invés de ampliar. Depois de vetar o aumento do critério para a inclusão de igual ou inferior a meio salário mínimo, a partir de 1º de janeiro de 2021, que foi aprovado pelo Congresso Nacional,
através do projeto de lei 1066 de 2020, e foi transformado em lei na Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. Ou seja, já era lei essa ampliação do BPC-Loas para meio salário mínimo, mas através de uma medida provisória, o governo ele restringiu essa lei. E a nossa luta é que essa medida provisória perca a validade e faça-se valer a lei. Então aqui o governo diminui pela medida provisória 1023 de 2020 o atual critério de ser até igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Lembrando que o presidente Bolsonaro ele falou que ele iria beneficiar essa classe mais pobre e foi muito incisivo, classe mais pobre e de idosos. Por quê? Eles estão na situação de risco com o coronavírus. E ele falou que muitos benefícios ele não conseguiu aprovar no ano passado porque o Maia era o presidente e ele falou que o Maia não colocava em pauta. Agora o presidente Jair Bolsonaro ele já tem a maioria, porque ele tem o representante da Câmara como presidente, que é o Arthur Lira, e tem o representante do Senado, que é o Pacheco. Ou seja, está tudo nas mãos do Bolsonaro para fazer acontecer. Agora, será que ele está do lado do povo realmente? Agora vamos para a segunda ótima notícia, que envolve aposentados, pensionistas, BPC-Loas e auxílios. Podemos ter uma excelente notícia já nos pagamentos de fevereiro. Essa aqui é a medida provisória 1021 de 2020, que foi assinada pelo Bolsonaro no final de 2020. Ele autorizou aí o pagamento de R$ 1.100 para quem recebe um salário mínimo. A princípio, o que pareceu uma vitória, né, porque a projeção de pagamento era bem menor, se tornou uma grande derrota, porque além de não ter mais um aumento relacionado ao PIB, ficou inclusive abaixo da inflação. Com isso, foi a abertura aqui os prazos para colocarem as emendas no dia 2 e no dia 3 de fevereiro de 2021. E aqui a gente tem muitas emendas. Temos 9 no total. Para a defesa do salário mínimo, a gente tem que falar aqui que o PT está dando um banho em todos os partidos. Das 9 emendas, 8 que defendem um aumento mais justo de salário mínimo são do PT. Apenas uma é do PSDB, e vou dizer assim, a do PSDB aqui, do Plínio Valério, é muito fraca, porque ele quer aumentar de R$ 1.100 para R$ 1.102. Já as emendas aqui, do senador Rogério Carvalho, do senador Jacques Wagner, as 3 do Paulo Paim, do senador Paulo Rocha, outra do Jacques Wagner e da deputada federal Gleice Hoffmann, todas elas defendem que o aumento seja para, no mínimo, R$ 1.115. Ou seja, seria um aumento de R$ 15 em relação do que os aposentados, pensionistas, BPC-Loas receberam no mês de janeiro. Então é uma ótima novidade. O Paulo Paim tem 2 que ele volta a defender o aumento da inflação mais PIB, que foi a regra que o Bolsonaro revogou assim que ele assumiu o mandato como presidente. E dá uma olhada nessa aqui, do Paulo Paim, a emenda número 5 da MP 1021. A partir da data da publicação dessa lei, o salário mínimo será de R$ 1.141. Parágrafo único. Em decorrência do dispositivo no caput, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 38,02 e o valor horário a R$ 5,18. Ou seja, para fazer essa defesa desse aumento aí de R$ 41, ele fala que no ano de 2019 e no ano de 2020 não houve aumento conforme o PIB. Se fosse considerado o aumento do salário mínimo, da inflação mais o PIB, tanto em 2019 tanto em 2020, esse seria o salário que vocês estariam ganhando hoje. Essa era a regra até o presidente Bolsonaro assumir a presidência. Ou seja, R$ 41 ao menos no bolso de aposentados, pensionistas e BPC-Loas. E dá uma olhada, em 2021, aposentados, pensionistas, BPC-Loas estão deixando de ganhar aposentados e pensionistas estão deixando de ganhar R$ 533. E o pessoal do Loas está deixando de ganhar R$ 492 no ano.
Isso já é praticamente metade aí de um 14º salário que a gente vem brigando. Então, pessoal, a gente tem que fazer valer essas medidas, essas emendas, e agora é a hora de fazer valer, porque na metade do ano já vai ficar muito fácil para o governo dizer: foi pago até agora, tá valendo, ninguém se manifestou, então a hora de brigar é agora. A gente tem um novo presidente do Senado, tem um novo presidente da Câmara, e eles têm sim que colocar essas pautas em votação, porque elas beneficiam e muito a classe que mais precisa, que são os aposentados, pensionistas, BPC-Loas e auxílios. Então, compartilhe essa informação. Esse vídeo tem que viralizar. Essa informação aqui, dessas emendas que foram colocadas, não podem ser esquecidas. Muita gente fala que não saiu na mídia e não vai acreditar. Ou seja, você vai esperar sair na mídia uma medida que defende você. Não, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que fazer um movimento tão grande que, de fato, saia na mídia esse movimento que a gente está fazendo. Não adianta cair do céu, a mídia não vai colocar isso aqui na televisão, no horário nobre da Globo, porque foi uma emenda constitucional. Ela vai colocar realmente na mídia, vai pôr no Jornal Nacional, se de fato a gente tiver um movimento muito grande apoiando essa causa. Então, eu espero contar com vocês, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa informação, e este foi o vídeo de hoje. Até uma próxima!